Gente, eu queria comentar rapidamente essa informação de que as mulheres do grupo de 11 pessoas que fazem acusações contra mim, deram entrevista ao portal Metrópolis, estão indo a Brasília na próxima semana encontrar a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, para que seja apresentada a essas mulheres uma proposta de marco normativo contra assédio no ambiente de trabalho. É óbvio que a ministra recebe quem ela quiser, mas eu preciso alertar para alguns absurdos dessa situação. Primeiro, esse governo sofreu e lutou e alertou contra o pré-julgamento, o abandono da presunção de inocência e a questão da paridade de armas. O devido processo legal tem um rito. Eu não sou nem réu. Não existe ação penal contra mim. Ainda que um dia ela venha a existir e que eu me torne réu, também ainda não serei culpado. Porque não existe trânsito em julgado, sentença, nada. Não existe nada. Existe uma investigação preliminar para averiguar se essas denúncias fazem sentido. E aí sim o Ministério Público vai decidir se eu sou réu. Então, estender um tapete vermelho a essas mulheres legitima uma acusação não comprovada. Isso precisa estar claro. Mas mais claro do que isso, precisa estar a estratégia de defesa desse grupo ou desse grupo. O que eles querem com isso? Eles querem transferir toda a energia do caso aqui do Rio para a opinião pública e uma pressão política, para que o caso ganhe uma comoção nacional. Não à toa deram entrevistas 11 pessoas ao mesmo tempo, uma corroborando a versão da outra, se emocionando, com uma diretora de televisão presente no set. E mais, sem nenhuma prova. E mais, essa entrevista, se você comparar com as acusações que foram feitas na revista Piauí, aquele primeiro linchamento que eu sofri, nada que foi abordado na revista Piauí está nessa entrevista. Por quê? Será que é porque eu provei que tinha um monte de mentiras e as acusações desaparecem? Prestem atenção no que está acontecendo. Esse processo estava para a conclusão da justiça em 31 de agosto do ano passado. Chegou ao Ministério Público um relatório da delegacia, que não me indiciava, apenas um relatório, para que o Ministério Público, a promotora do caso, dissesse se o processo ia ser arquivado ou se eu viraria réu e começaria uma ação penal para julgar os possíveis crimes que eu possa ter cometido. Ora, o que elas fazem? Eles notam que esse material claramente mostra a quantidade de mentiras absurdas que foram ditas contra mim, e eles conseguem devolver o material para a investigação. O material volta para a delegacia. É o único caso em que quem é acusado quer que julgue e quem acusa atrasa o processo. Por quê? Porque os autos mostravam que isso teria que ser arquivado. E aí eles conseguem que retorne para a delegacia para evitar o arquivamento e pedem para ouvir mais 2 testemunhas, cujos depoimentos já fazem parte dos autos, vindo de outros lugares, mas que essas 2 testemunhas fossem à delegacia. É dado um prazo, em outubro do ano passado, de 90 dias, prazo esse que já venceu. Pergunta se as testemunhas apareceram na delegacia. Uma delas não foi encontrada por endereço errado. Endereço errado. Amiga de todas elas, na mesma semana posando para fotos com a advogada do caso. Como é que volta com o endereço errado? E agora foi prometido que ela vai aparecer em abril na delegacia. A outra testemunha que também não apareceu é Sininha de Paula, que apareceu para dar entrevista no Metrópolis, que está confirmado, pelo que eu li, na audiência com a ministra, mas na delegacia não apareceu. Por quê? Porque eles estão travando essa investigação na delegacia. Porque não é interessante que ande do jeito que está, sem a pressão da opinião pública. Porque do jeito que está lá, sem pressão da opinião pública, sem comoção, sem pressão política, que é o que eles querem agora, fica claro que é uma acusação montada e forjada. Então eles estão tentando uma tática de comoção
Não tem nenhuma prova no que foi dito ali naquela entrevista. E agora vão encontrar uma ministra e posar para fotos como vítimas emocionadas, enquanto aqui no Rio travam o processo para que isso não seja julgado. Parem para pensar, põem a mão na consciência. Por que? A que interessa essas mulheres travar o julgamento do caso aqui, enquanto tentam um ambiente positivo na opinião pública, para que as pessoas aqui possam julgar pressionadas? Eu nunca vi isso. Quem é acusado quer que o processo ande. E quem acusa quer paralisar o processo. Por quê? Porque a acusação é frágil. Porque muitas testemunhas, dezenas de testemunhas foram depor para desmentir o que elas estão dizendo. Mulheres, mais mulheres foram lá desmentir o que está sendo dito por elas do que confirmar. Prestem atenção nessa jogada. Isso é uma jogada midiática, uma jogada de pressão política que está querendo gastar toda a energia que poderia estar sendo dispensada para fazer o processo andar, em paralisar aqui tudo e ir para a opinião pública para criar uma comoção, um cenário que pressione o judiciário a arrumar uma desculpa para me acusar. Prestem atenção no que está acontecendo, se elas tivessem convicção que estão falando a verdade e que tudo aquilo que elas me acusam aconteceu, elas estavam aqui, depondo. Estavam aqui fazendo o processo andar. Mas não, elas atrasam, paralisam, manobram, protelam aqui, enquanto tentam uma saída desesperada para que isso tudo não caia por terra. E a saída desesperada é essa aí. Uma pressão política, encontrar a ministra. E veja bem, eu não sou contra a discussão da causa. A causa é importantíssima e tem que ser discutida mesmo, amplamente, por toda a sociedade. O que eu estou tentando dizer é que há aí uma clara tentativa de se desviar o foco do caso para a causa, para que elas se sintam e sejam vistas como representantes de uma causa, e para que ninguém olhe o caso. É uma pena que as pessoas não tenham acesso ao que está aqui na Justiça do Rio de Janeiro, mas um dia terão.